Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos dando início a mais uma live do Político Cotidiano. Hoje nós vamos fazer um bate-papo aí, professor James Bauer, sobre as lives que nós já fizemos, sobre a conjuntura nacional. Vai ser um bate-papo bem leve, bem tranquilo. Todo mundo é convidado a participar. Quem quiser pode entrar. Estou aguardando aqui o professor James Bauer para ver se ele dá sinal de vida aqui. Boa noite, Pedro. Vamos lá, aguardando o professor James Bauer. Vamos aguardar mais um tempinho, professor James Bauer, para ver se ele consegue entrar aqui para a gente começar a conversar. A gente tem já uma quantidade boa de lives, de programas que fizemos aqui no Político Cotidiano, e é sempre bom dar uma parada, uma conversa, uma discutida para a gente poder fazer uma recordação do que já falamos, que já discutimos. Boa noite, Wagner. Tudo bem? E a ideia hoje é essa. A gente vai fazer uma conversa, eu e o professor James Bauer aqui, sobre as lives que a gente já fez, sobre os temas que a gente já discutiu. A gente já tem bastante história com bastante gente boa aqui que a gente já conversou. E de vez em quando é bom a gente fazer essas avaliações para poder para poder avaliar o que a gente está conversando com as pessoas que a gente tem conversado. O professor James Bauer acabou de entrar aqui, já vou chamá-lo. Eu estava dizendo para o pessoal que está entrando, essa é uma live que tem como intenção discutir um pouco, falar um pouco sobre as lives que nós fizemos, uma avaliação, tanto eu quanto o professor James Bauer. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Márcio. Então, A gente quase não está se encontrando, né? É só por aqui mesmo, né? Rapaz, E é você uma já perdeu, foi satisfação, uma peso, viu? alegria. Já tem mais de um mês ou dois, talvez, né? Que a gente não se fala assim. Pessoalmente, a gente não se encontra desde a pandemia. Conversar assim pela câmera já tem acho que mais de 2 meses que a gente está nessa onda de fazer live, né? É muito bom, de qualquer forma, a gente poder se encontrar, porque nós somos mentores de uma ideia que veio para ficar, a ideia do Político Cotidiano. E eu acho que as pessoas têm acompanhado e têm participado das nossas lives. Só que acontece que a gente faz as lives e poucas vezes a gente tem condições de parar para avaliar, né? O que as pessoas acharam, o que nós achamos, o que a gente aprendeu, o que a gente deixou de aprender. E aí eu acho que é importante a gente fazer isso. Eu queria ver, professor, se você concordar, se a gente pode fazer uma avaliação cronológica das lives, e aí o pessoal que quiser ir participando, o pessoal que já quiser ir participando, vai colocando as opiniões, as posições em relação às lives. O que você acha? Podemos fazer assim? Estamos enviando os links, acho uma maravilha, muito bacana, uma ideia ótima. Estamos enviando os links nos grupos, né? Então o pessoal vai começar a entrar gradativamente. Sim. E tenho certeza que daqui a pouco já teremos aí um grupo bacana para a gente trocar essas informações e deixar, é claro, todos aí à vontade para perguntas, para debate. Só não vale jogar coisa ruim no elevador, no ventilador, né? Com respeito, com educação. Política ainda mais agora que está nessa disputa acirrada ali, ou seja, quem gosta de política está com os nervos à flor da pele. Então, quer dizer, mantendo sempre esse mesmo padrão, né? Exatamente. Professor, vamos lá então fazer uma avaliação do que a gente já fez até hoje. Eu vou fazer uma primeira informação que a gente sempre faz, mas com certeza tem pessoas novas aqui,
que o Político Cotidiano surgiu com a ideia de debater política, descriminalizar o debate político, porque a gente não pode ficar nesse processo de polaridade, que é ruim para o país, a gente não pode ficar nesse processo de destruição democrática, a gente não pode ficar nesse processo de fake news, desinformação, obscurantismo. Então a gente criou de uma maneira leve a oportunidade da gente debater esses temas que são importantes. E a gente começou com aquela nossa live apresentando exatamente isso, né? Então é bem difícil. Einstein, né, já dizia, né, que uma mente engessada com ideia fixa é praticamente impossível, né, perceber uma mudança ou uma transformação. Então, a grande maioria das pessoas costumam engessar os pensamentos. Exatamente. O psicólogo James Maxwell tem uma outra frase interessante. Ele diz que o pensamento, uma vez pensado, se torna estático, até que você repense. Então, a questão de estar falando sobre política, a gente enfrenta justamente esse tabu, que é o do preconceito, ou seja, da elaboração que as pessoas têm e as opiniões que elas criam através da desinformação, da distorção, e também, às vezes, pelo orgulho de ter um pouco de flexibilidade na análise das ideias. E é claro que isso é muito visível no nosso país. Nós temos aí um número enorme de partidos políticos e outros sendo criados. Então, mostra que o brasileiro tem um pensamento muito diversificado, né? Então, quando a gente coloca a cara para bater aqui num perfil como esse, a gente está realmente, claro, enfrentando, né, a possibilidade da crítica, né, de pessoas que são invasivas, mas ao mesmo tempo tentando. Temos que fazer sempre alguma coisa, ninguém pode cruzar o braço. Quando a gente gosta, a gente vai em frente. E é isso que nós estamos tentando fazer com o canal, né? Ou seja, vamos trazer o debate e tentar levar para o bom senso, tentar raciocinar, né, utilizando a cognição, né, o que nós temos de mais precioso, que é a inteligência. Porque o que a gente vê hoje é emoção, é empolgação, é imprudência. O debate então, virou um debate de fígado, né? Esqueceram o cérebro e exatamente. Então, as deixar pessoas o fígado hoje falar mais alto, né? Elas não se contêm, pusilânimes, e isso é ruim para o entendimento, para o diálogo, para o consenso, né? E eu acho interessante quando a gente fala em consenso, porque na rede, por exemplo, se fala num consenso progressivo, exaustivo, e é uma coisa que a gente não vê em lugar nenhum, não vê no casamento, a gente não vê isso no trabalho, a gente não vê nas amizades. E o consenso, o diálogo, ele participa de todas as áreas, né, do entendimento humano, né, do relacionamento humano. O debate tem que ser construído, até porque as opiniões tendem normalmente a divergir. O ser humano nunca vai ser igual ao outro, mas a construção pode ser feita a partir do consenso. Você não obriga a pessoa a concordar, mas você convence a pessoa de que talvez a sua maneira de pensar seja mais adequada naquele momento. Como também você pode ser convencido, porque a vida é assim. É convencer e ser convencido. Claro. E a política é a arte de poder você convencer e ser convencido e poder construir conjuntamente. Aí, professor, a gente fez aquela introdução lá, a gente apresentou o Político Cotidiano. Quero mais uma vez dar boa noite aqui para todos que estão entrando. E o pessoal que quiser fazer perguntas ou quiser lembrar de alguma live que achou bacana, alguma live especial aí, que tenha marcado, seria bem legal para a gente poder depois até disponibilizar na medida do possível nos nossos canais. Aí a gente fez a avaliação e depois a gente fez uma live sobre o quê? Tá, eu
Não, assim, me posicionei direitinho, mas eu acho que você começou essas lives, eu não fiz esse roteiro, eu não estava preparado. Eu acho que eu fiz, eu não lembro se Mas foi acho que uma eu das que primeiras foi comecei, com a mas Ádila, a não foi? primeira foi com a Ádila Lopes. A Ádila Isso. Lopes, a gente falou sobre a participação da mulher na política. E a participação da mulher na política, nesse momento, é algo extremamente importante, porque a gente precisa dar espaço para todas as pessoas. A gente precisa dar espaço para as mulheres. A gente precisa dar espaço para que elas possam ocupar os espaços de poder. Os espaços de poder eles precisam ser diversos. Precisam ter homens, mulheres, negros, brancos, transexuais e terem todos os tipos de pessoas, porque é isso que a política é, um espaço para que as pessoas possam se fazer representar. E a live da Ádila foi fantástica. Você estava lá participando com a gente e viu o quanto que foi bacana, né, professor? O post da Ádila foi o post mais curtido de todas as lives divulgadas, né? Que bacana. Então, foi um tema que chama muita atenção, e a Ádila fez algumas colocações, e eu me lembro que, inclusive, de umas reuniões presenciais que fizemos na convenção, ela fala que o espaço da mulher na política é, na pior hipótese, uma justiça social. Exatamente. Porque não só agora, mas na Grécia, votava, né, os homens e aqueles que tinham alguma participação na aristocracia, ou seja, que tinham uma posição social, bens, patrimônio, recursos, né? E, é claro, ficava sempre de fora, né, os escravos, os sem posse, né, e em especial a mulher, inclusive até na Bíblia, né, que é um livro que eu uso como referência, Paulo dizia que a mulher na igreja tem que se manter em silêncio, quando tiver dúvida deve consultar o esposo e o púlpito não pertence a elas. Olha que absurdo. É claro que ali no contexto de Paulo, não estou aqui criticando a Bíblia, no contexto de Paulo havia motivos sociais, culturais para aquela época, né? Exatamente. Assim como o cinto de segurança hoje, assim como outras questões, né? O aborto, o armamento, né? Mas, então, até mesmo na cultura bíblica existem, né, passagens que faz essa poda, né, o direito feminino. Só que é claro que ninguém segura mais as mulheres. Está evidente que as mulheres agora assumiram, né, o seu espaço, elas são maioria dentro das salas das universidades. É só uma questão de tempo para estarem ganhando mais que os homens, né, de não admitirem, apesar da piadinha que uma vez eu vi numa entrevista no Jornal Nacional, né, com relação ao Bonner, né? Então, vocês estão aqui questionando igualdade de homem e mulher, mas você ganha menos que o Bonner. Você lembra dessa? Lembro. Ou seja, você faz a mesma coisa que o Bonner e ganha menos que o Bonner. Como é que é? Então me explica aí, começa explicando por aqui mesmo. Não vamos nem sair desse contexto. Então, quer dizer, eu acho que é só uma questão de tempo. São elas que estudam mais para cursinho, que estão nos preparatórios, que estão passando nos melhores concursos. Então, elas estão ocupando o espaço pelo próprio esforço, pela sua natureza, pela sua força pessoal, né? Exatamente. A Cida está falando aqui, ó, perfeito, ninguém segura mais as mulheres. É só uma questão de tempo. Eu não tenho dúvida disso. A Áurea Sampaio falou que hoje os tempos mudaram, sem dúvida. E hoje em dia não faz mais sentido esse tipo de distinção entre homem e mulher. É claro que as mulheres não querem os mesmos direitos que os homens. As mulheres elas querem ser tratadas com direitos que elas têm de exercer a política, de ocupar espaço de poder, mas é óbvio que existem as diferenças naturais
fisiológicas. E isso não as faz melhor nem pior. Elas precisam ser compreendidas e precisam dos espaços de poder dentro das dificuldades que elas muitas vezes têm. Por exemplo, quando a gente fala da mulher na política, muitas pessoas esquecem que normalmente cabe à mulher, isso tem que ser mudado, mas ainda é uma realidade, a mulher acaba ficando responsável pelo cuidado das crianças. E muitas vezes não se dispõe a querer ocupar um espaço de poder, porque os homens também não estão dispostos a contribuir nesse processo. Inclusive, falando um pouco sobre essa questão da mulher, professor, e da live que a gente fez com a Ádila, recentemente a gente teve aquele problema, aquela decisão estapafúrdia em relação a um estupro que teria ocorrido com uma modelo e tudo, que saiu a filmagem da audiência e foi um constrangimento verdade, bem absurdo, né? A Mariana Ferrer. É uma pena isso, é uma coisa muito grave e gerou uma repercussão muito grande. A gente precisa acabar com essa cultura do estupro, essa cultura da objetificação das mulheres e entender que as mulheres precisam ocupar os espaços de poder, porque o espaço é dela tanto quanto é dos homens, tanto quanto é de todas as pessoas que têm interesse de ocupar o espaço de poder. E aí, professor, você falou também de educação. Eu não vou justificar, né, essa posição masculina, mas você, mais do que eu, né, como advogado, deve ter estudado ou ouvido a respeito de César Lombroso, né? Uhum. Então, César Lombroso, né, foi um jurista e um escritor também de outras áreas, onde ele tentou, na característica física do indivíduo, achar características e na sexualidade, né, a possibilidade de identificar uma tendência, né, visual, característica física de um criminoso ou de uma pessoa de bem. E gerou, claro, muita polêmica na época em que ele trabalhou nessa possibilidade, né? Mas é claro que a gente entende, né, o homem, ele, com uma sobrecarga de testosterona, acaba não conseguindo administrar, né, o impulso da sexualidade. Então, Freud estuda muito, né, fala muito disso nas suas obras, quando ele diz que toda ação do ser humano tem um impulso, né, inconsciente sexual. E no caso do homem mesmo, né, ele tem esse impulso, né, da conquista, de querer dominar, de querer a cópula mesmo, né, ou seja, o impulso sexual. E, infelizmente, ele não administra isso e acaba provocando. Nós temos exemplos de presidentes que participaram de escândalos, né, como Bill Clinton, por exemplo, que não se conteve com a própria secretária. Quer dizer, ele não tinha necessidade nenhuma de ter um envolvimento extraconjugal com a secretária de gabinete. Ele teria mil e um outros recursos de extravasar, né, o seu descontrole libidinoso, né? Mas é triste saber que o homem ainda vê a mulher como um objeto de desejo, né, de uso para o seu prazer físico, né, o seu prazer sexual, né, esse impulso, né, que é animal, porém antropológico. Né, nós temos mais testosterona, não estou aqui defendendo o homem, mas precisamos nos educar, se faz urgente, né, que isso aconteça. Por outro lado também, né, num outro momento, não foi na sequência, falamos da questão LGBT. Foi, você fez uma super live aí. E aquela live com o Pietro, eu aprendi muito, né, porque há uma tendência aí de se entender, né, a afetividade, a troca de carinho, independente do sexual, né? Então, eles têm um conceito, né, que é o PAN. Eu admito que na minha mente eu não consigo administrar bem isso, né? Esse conceito, para mim é uma coisa muito nova, né? Porque não foi assim com os meus pais, nem com os meus avós, mas os meus filhos já vivenciam isso com muita naturalidade. Então, o PAN é aquele, né, que
a parte que mais me impressionou, que pode se apaixonar por qualquer pessoa ou coisa. Ou seja, a minha possibilidade afetiva de troca de carinho, ela pode ser de homem com mulher, homem com homem, e eu posso gostar dos dois, e tanto faz se a mulher é mais velha ou mais nova, se o homem é mais velho ou mais novo. Ou seja, vale tudo, né? Diferente do que pregava Tim Maia, né? Só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher, o resto pode, né? E percebe-se que há uma tendência que também ninguém segura, né? Ninguém segura. Verdade. E não é novo, só era, na verdade, disfarçado, né? Exatamente. Então, se você pegar, por exemplo, o Sócrates, era casado, mas ele tinha um amante de 27 anos, soldado do exército romano. Quer dizer, do exército grego, desculpa. Então, quer dizer, ele tinha um relacionamento com filhos, né, como se diz aí, o saudável e o natural. E na Grécia, naquela época, era muito natural que se tivesse também um segundo relacionamento homossexual. Então, essa é uma bandeira muito forte, é uma bandeira que tem crescido, né? Então, não vou dizer aí que é uma minoria, porque não é. Então, nós falamos sobre defender a minoria, entender a minoria, e não se pode falar também no movimento LGBT como minoria. Ele já é grande o suficiente para ocupar espaços, inclusive nas eleições, nas cadeiras, né, legislativas. Então, esse é um contexto que ninguém segura, né? Aliás, a rede... Primeiro, não sei se o pessoal acompanhou, mas foi na história das eleições americanas, foi eleita a primeira senadora trans dos Estados Unidos, foi eleito nessas eleições agora, que a gente ainda não tem o resultado definitivo, que é uma coisa muito louca, você imaginar que as nossas urnas eletrônicas, nosso processo eleitoral, o Brasil, um país que está muito abaixo dos Estados Unidos em termos de tecnologia e desenvolvimento, a gente consegue apurar a nossa eleição em 12 horas, em 3 horas depois que acabou a votação, a gente já tem o resultado. Mas só voltando, foi a primeira mulher, primeiro homem senador trans, porque ele era um homem trans que foi eleito nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também a gente tem o senador Fabiano Contarato, que é da Rede Sustentabilidade, que foi o primeiro senador gay eleito, e eu acho muito bacana isso, que dá espaço de poder para essas pessoas que precisam ser representadas e devem ser representadas. E aí, professor, eu também tive a oportunidade de conversar com um monte de gente. Eu estou falando aqui na ordem cronológica. Você é muito bem relacionado, né? Eu, assim, conheço muita gente, assim, na linha do coach, da inteligência emocional, da educação, mas você trouxe, né, nos deu o privilégio de trazer as celebridades, né, do pensamento político, são né? Todos Luiz, Helena e Pedro Ivo, a gente falou com o Pedro Ivo. A gente falou com o Pedro Ivo, porta-voz da rede. A gente fez uma live super bacana com ele, que todas você participou, isso que eu acho legal. E aí a gente falou sobre a Carta da Terra. A Carta da Terra, para quem está aqui participando e não sabe, a Carta da Terra é um documento com princípios e direitos e deveres que dizem respeito à relação humana com o meio ambiente de forma integral. Uma relação saudável, equilibrada entre o ser humano e o meio ambiente, onde não há aquela relação de antropocentrismo, onde o homem é o centro, mas é vista a natureza de forma integral. E a gente teve uma conversa super bacana com o Pedro Ivo, onde a gente falou sobre a questão ambiental no país, a maneira que está sendo feita a gestão do Ministério do Meio Ambiente, que está sendo muito questionada pelos ambientalistas, e que com a vitória do Biden nas eleições, o Brasil vai ter que mudar a postura, porque o Biden falou, inclusive no debate, que se ele ganhasse as eleições, o Brasil ele sofreria sanções caso não
mudasse a maneira que estava administrando a questão ambiental e a questão das queimadas na Amazônia e no Pantanal. Então, isso, o reflexo das eleições americanas, inclusive, está em relação a isso, porque vão ser cobrados pelos Estados Unidos e pelos outros países que ainda não fecharam aquele pacto entre Brasil e Europa, exatamente porque ainda não aprovaram a maneira que o Ministério do Meio Ambiente tem administrado a gestão ambiental. E foi uma live super bacana com o Pedro Ivo, um cara divertido. Maravilhosa. Foi uma das que eu mais gostei, para ser sincero, porque ele já tinha falado no nosso evento. Uhum. Né, ele nos deu lá, né, o prestígio, né, da presença, né, levando uma equipe, né, de escolinha de futebol, de assistência social, uhum. mas também falando sobre a Carta da Terra. E eu não tinha uma noção assim mais aprofundada. E depois que ele falou e também apresentou acho que foi um congresso, né? Isso. Um congresso, não sei se seminário ou congresso, acho que congresso, e onde participaram, né, celebridades, intelectuais, músicos, artistas. Uhum. O Festival então, Carta da Terra. Foi um festival, né? Um festival, isso, Festival Carta da Terra. Foi na véspera da que a gente fez a live, foi véspera do festival. Era muito pertinho, né, do negócio. Isso. Então deu para ver como é amplo, né? Então, quer dizer, eu falei sobre ética na minha última live, né, os posicionamentos éticos, e o homem encontra uma grande dificuldade em estabelecer princípios em comum. E a Carta da Terra é essa tentativa, né, de entender, né, o planeta dentro desse consenso, dentro da ideia de sustentabilidade, ou seja, de usarmos recursos pensando que teremos filhos e netos. E que eles também terão seus filhos e netos, e assim sucessivamente. E que os recursos precisam continuar. O que me marcou nas palavras, não pude acompanhar tudo, visto que também tenho outras atividades, mas uma frase do candidato que está na eminência, né, à nova presidência, é a que, ganhando, né, unirei o mundo. Perfeito, o discurso dele foi maravilhoso. E aquilo ali me deixou arrepiado, ou seja, né, qual é a intenção, né, que ele tem nessa frase? Que essa frase pode gerar uma interpretação de contexto gigantesco, né, envolvendo a ONU, envolvendo tudo que vem a prejudicar a harmonia do globo terrestre. E não deixa de ter relação com a questão da Carta da Terra. Então, acho que o Pedro, acho que é um dos que a gente precisa depois chamar novamente, porque ele tem muito para dizer. 1 hora para ele é muito pouco para colocar, jogar na mesa o conhecimento que ele tem, é muito amplo, a vivência principalmente, né, porque ele sabe também pelo livro, mas ele muito do que ele vive, do que ele olha, do que ele convive, né? Ele é famoso, inclusive, por estar em todas as fotos, né? Uma brincadeira que a gente faz, né? É que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, todos os lugares ao mesmo tempo. Então, só essa pandemia que conseguiu segurar ele. Ele aprende na convivência, ou seja, experimentando, vivendo no dia a dia, na realidade, exatamente, né? Ao contrário de muitos outros que só sabem pelos livros, né? Exatamente. Não é o caso dele. Professor, você fez várias lives com pessoas maravilhosas, muito voltadas para a questão da educação integral. Você fez várias nesse sentido, eu acho que é importante porque é uma maneira das pessoas se autoconhecerem e de conhecerem a necessidade que a gente precisa de uma educação diferente. Fala aí das lives que você fez, que você achou mais bacana assim, nesse aspecto. Você pegou então, a maioria do meu público, a grosso modo, entendem que o meu discurso é fazer gente ficar lendo freneticamente, né? Ou seja, um livro após o outro em alta velocidade, e que isso é o centro do universo.
E, na verdade, não é, né? Então, a leitura dinâmica é apenas uma ferramenta que chama muita atenção devido à carência cognitiva das pessoas, mas por trás, né, desse modelo temos inúmeros outros, né, outras escolas, onde a principal é a educação da inteligência emocional. Uhum. Então, tem um debate hoje muito complicado, que é a relação de pai e escola, né? Ou seja, o pai, hoje muito ocupado, né, os pais, no caso, muito ocupado, né, preocupado com os ganhos, com as despesas, o prover do lar, e acabam entregando na mão da escola, né, a educação do filho. E, ao mesmo tempo, a escola entende que respeito, ética, né, consciência ambiental, educação, bom dia, boa noite, com licença, por favor, é obrigação dos pais. Sem dúvida. Então, quer dizer, tem alguns pontos aí onde a escola e os pais não estão conseguindo se alinhar. E esse ponto é o que gera o vazio no processo educacional. Porque se eu desvinculo a educação social e cívica, se eu desvinculo, né, padrões de entendimento comum, né, em relação não só à física, química, matemática, né, eu fiz inclusive um comentário, né, do nome grade escolar, né, que só o nome já é esquisito, né, porque grade é prisão, né? É. Então, o próprio nome grade, então acho que em 1750, né, Diderot e D'Alembert lançaram a enciclopédia e diziam assim: para ser bem-sucedido, o ser humano precisa saber as coisas que estão escritas nesses livros. Uhum. Então era um pouco de cada coisa, era um pouco da biologia, da física, né, da medicina, da história, da geografia que se tinha naquela época. E era possível a um ser humano estudar todo o conhecimento do planeta. E hoje, é claro, outras questões estão relacionadas. Inclusive, né, no iluminismo há uma briga, uma declaração, né, de independência declarada entre a ciência e a religião, onde Voltaire é o cabeça da coisa, né? Ou seja, depois tem Nietzsche também, uma série de absurdos, e hoje a gente vê que não é bem assim, que há uma harmonia muito maior do que se pensava no iluminismo entre religião e ciência. Não existe, depois da física quântica, muita distância entre o espiritual, e quando eu falo de espiritual, não estou falando de religião, né? E a consciência e os saberes, ou seja, as disciplinas, mas de forma geral. Então, eu acredito que a educação precisa passar por uma mudança de conteúdo, de prioridade. Eu acredito que 4 horas não é o suficiente para que ele conheça outros pontos de vista, né? Por exemplo, no Distrito Federal, né, a gente vê aí o Leandro, né? A do Leandro foi fantástica, né? A posição do Leandro, ele tem ajudado muitas escolas, possibilitando, né, uma aparência, né? Ou seja, pelo menos uma pintura, consertar um jardim, né? Carteiras. Então ele fez uma boa doação em torno disso. O Giso, né, quando teve aquele incêndio, né? Enfim, todo esse trabalho do deputado é bem interessante, porque é lá na escola que ele precisa estar satisfeito, gostando de estar ali. Então, essa correção precisa ser alinhada, ajustada, porque ele não sabe mais. Tem muito aluno que o pai vai levar e buscar
né? Então ele entrega na porta do colégio às 7 e busca às 12. É, é Desde verdade. quando ele é pequenininho, com 4, 5 anos, às vezes até antes, e continua fazendo isso até o terceiro ano. Uhum. E a maioria dos alunos ainda não caiu a ficha por que que o pai dele, às 7 da manhã, leva para aquele lugar e às 12 busca. Então só cai a ficha quando ele entra para a faculdade, que ele entende É, que ele tinha que ter aprendido um monte de coisa e que aquilo ali iria fazer dele, né, fazer o futuro da vida dele. E aí já é tarde, né? Aí ele já está quase um analfabeto funcional, uhum. é um ignorante emocional, tem assalto amidaliano, sabe o que é isso? Não, o que Já que ouviu é? falar nesse troço? Não. O assalto amidaliano? O assalto Hum. amidaliano é aquela pessoa calma, tranquila, que é fechado no trânsito, ele vai, né, bate Olha, na traseira do vira carro, um monstro. sai, tira a arma e mata Que isso? uma outra Olha. pessoa. Ou seja, aí depois de tudo ele, nossa, por que que ele fez aquilo? Se ele não tinha essa vocação para matar ou para agredir, né? Então a gente ouve Uhum. casos. Então isso é o assalto da amígdala, né? O assalto da inteligência emocional, o despreparo, É, às vezes um descontrole emocional você faz coisas que depois, né, por uma vida inteira você tem que pagar por aquilo, né? sem dúvida. É, Então além da. o formato da educação é esse, é um formato holístico integral que visa vários pontos, né? Desde o espiritual, dinheiro, saúde, trabalho, família, filhos, ambiente, consciência social, enfim, inteligência interpessoal, tudo isso é uma série de disciplinas que não se toca mais, que não se tem entendimento. Eu acredito que mais de 80% dos nossos alunos do ensino médio não sabem cantar o hino nacional, né? Não que isso seja uma grande vantagem, né? Mas é uma Uhum. coisa básica. E sabem cantar, por exemplo, músicas da Anitta, não desvalorizando o trabalho da Anitta, né? E outros funks, né? Com letras exóticas. E, e muita coisa fica a desejar. Quer dizer, qual É, o sem caminho que está dúvida. sendo a diretriz, né? Que tem a lei de diretrizes, né? A LDB, Lei de LDB, Diretrizes e Bases, isso. como é que está essa LDB? Enfim, o que que eles julgam como importante? Qual é a política de formação individual? Né? Ou seja, quem que é o centro? É o aluno, é o professor, é a política, é o contexto político? Então, isso tudo se perdeu. Né? Então, Entendi. eu visto a camisa, é onde eu coloco a maior parte do meu tempo. Professor, nesse período também, a gente falou de algumas lives aqui, e eu tive a oportunidade, como você disse, de ter falado com pessoas muito, muito bacanas. Pessoas Verdade. que trazem um aprendizado para a gente, que trazem tanta informação, que você sai de uma live, você tem que, ou você tem que fazer alguma coisa para abstrair, sabe? Para poder compreender e conseguir digerir tudo aquilo que você ouviu. Então, assim, eu tive a oportunidade de falar sobre educação, por exemplo, você também acompanhou, o ex-secretário Sim, de Educação, o Rafael Parente. Uma achei das coisas que a gente fantástico. tratou foi Muito sobre bom. a questão do homeschooling e sobre a questão da educação no Distrito Federal e no Brasil, de modo geral. E ele tem uma visão, uma forma de visão de educação integral muito parecida com a sua também, foi muito boa. Conversei também sobre educação, mas isso voltado para a questão da cidadania, porque a cidadania está muito relacionada à educação. Uma pessoa que não tem acesso à educação, ela sequer poderia ser considerada como cidadão, porque ela não tem nem condições, muitas vezes, de exercer os seus próprios direitos, e muito menos ser cobrado pelos seus deveres, uma vez que elas não conhecem quais os deveres que ela tem. Então, o que acontece? Eu tive a oportunidade de conversar com o defensor público, o Dr. Evelyn, que foi uma das lives que as pessoas ficaram mais emocionadas, ficaram É mais verdade. felizes de participar, assim também como foi a live do juiz Fábio Esteves, que, Essa aliás, foi aqui.
pegou mais no emocional. Aquela ali, Isso, aquela história dele foi fantástica, né? Fábio Esteves, juiz Fábio Esteves, falando sobre a questão do racismo estrutural, ele mostrou para todo mundo que estava participando o quanto que o Brasil ainda sofre com essa questão do racismo, o quanto o Brasil ainda é vítima desse preconceito, o quanto o Brasil ainda é escravo desse problema social que é tão grave e que atinge tantas pessoas. Então foi uma live fantástica, dá vontade de chorar, dá vontade, ao mesmo tempo que dá vontade de chorar, dá vontade de abraçar o cara e falar assim, cara, que bacana, que bom que você pode vir aqui para poder passar essa mensagem para a gente do quanto é importante lutar e o quanto é importante fazer a diferença na sociedade, como ele tem feito. E uma das coisas que fez com que ele chegasse aonde chegou e fez com que ele se tornasse juiz também foi a educação. O que prova o quanto, da maneira que você disse, a educação é importante. E nesse aspecto também da educação, só para fazer um... Depois eu vou falar de outras lives que eu fiz, tanto da Heloísa quanto da Everardo, quanto da Marina Silva e do Rodrigo Chia, mas eu quero falar também a última live que eu fiz com o Ian. O Ian é a prova de que a educação é o que faz as pessoas se tornarem no que elas são e faz o que as pessoas se tornarem ativistas. Ativistas não no sentido ruim da palavra, tem muita gente que interpreta mal, mas o ativismo no sentido da pessoa querer construir um mundo melhor. E o Ian, um rapaz com 18 anos, que é um cara que ele é voluntário e membro do fundador dos Jovens pelo Clima aqui em Brasília, é um cara que tem uma atividade fantástica nos Jovens pelo Clima, é um cara que vem desenvolvendo um trabalho no sentido de manifestar o seu ponto de vista e de chamar as pessoas para participarem da defesa do meio ambiente. Então, a conversa com o Ian foi uma conversa muito bacana, porque mostra que um cara com 18 anos, e eu me via muito nele, porque eu com 18 anos tinha o mesmo espírito de luta e de paz e de querer construir um mundo melhor, assim como eu ainda tenho hoje, mas eu já não tenho mais os 18 anos. Então, assim, a força e a juventude, o ânimo da juventude... Eu bem sei o que você está dizendo aí, estou sentindo na pele. Pois é, você está passando por um processo de reeducação alimentar aí, e você sabe o quanto que isso é difícil. Isso é natural, o ser humano vai, com o passar do tempo, estou com 41 anos, vou fazer 42 agora no dia 28 de novembro, eu não sei quantos anos você tem, imagino que você seja... Quantos anos mais? Eu acho que eu estou chegando nos 17 já tá... Então, já é um jovem mais experiente, então assim, a gente vai chegando a uma certa idade que o ânimo e a empolgação da juventude vai se esvaindo. E o Ian foi muito bacana ouvir ele falar, porque você a gente percebe no Ian humanidade, né? Exatamente. Humanidade, ou seja, coisa que a gente não percebe muito mais nos olhos das pessoas, que a gente percebe a hipocrisia, descaso, né, e desinteresse, né, bem parecido com aquela história do acidentado que estava à beira do caminho e passou por ele um sacerdote e se fez de besta, passou pelo lado, passou ali um outro levita e depois passou um outro discriminado, né, que era uma pessoa discriminada, um samaritano, esse foi o que o acolheu, que o ajudou, né? Então a gente vê nele humanidade e tem relação com o conceito de cidadania. O Cortella, inclusive, fala, né, que para ele cidadania e política tem que ser sinônimo. Então, é claro que a gente tem que saber os dois conceitos para saber o que ele quer dizer em transformar a política e cidadania num sinônimo. Mas eu acho que nisso tudo, né, por exemplo, quando você abordou o racismo, os negros, principalmente os negros norte-americanos, conseguiram muito do que eles têm hoje na base do confronto, né? Com sangue, com morte. E veja que a população negra americana não chega a 20% da população americana. Enquanto no Brasil já é constatado e comprovado que a gente tem mais de 50% da população negra. Pois é. Negros ou pardos. Ou seja, nós ainda não entendemos a força que nós temos. E lá nos Estados Unidos,
a manifestação da população negra nesse movimento Black Lives Matter, com certeza influenciou na decisão das eleições agora. É verdade. Agora, as eleições Tudo agora. isso, Então, né? O você Covid, acho que o Covid também foi uma lição, né? Porque ao invés de assumir responsabilidade, ele gosta muito de transferir para outras pessoas. Então, quando ele retirou, por exemplo, né, a sua colaboração financeira da ONU, ele quis ali, né, transferir para a ONU a responsabilidade dos milhares, né, ou seja, que morreram vitimadas aí pelo Covid. Então, ele tem esse hábito, né, de fazer uma transferência de responsabilidade. E eu acho que isso pesou muito agora, nesse momento que ele está passando. Mas a gente prega, né, a gente entende aqui no Política e Cotidiano, na nossa formação, que a cultura de paz é importante. E a gente, às vezes, confunde isso, tá? Então, a gente está vendo aí de vez em quando alguma coisa aí de AI-5, uns besterol aí envolvendo a intenção de armamento da população, ou seja, de autodefesa, de autopromoção da justiça, ou seja, de querer assumir poder de polícia. E isso é muito perigoso, né? Isso pode desencadear situações irreversíveis para o quadro, né, do brasileiro, que é um ser pacífico, né? E, claro, a gente não pode deixar de citar como exemplo Gandhi. Claro. O próprio Mandela. O Mandela. Então, Gandhi, por exemplo, ele tinha que andando na calçada, se visse, né, viesse do outro lado uma pessoa branca, ele teria que sair da calçada para que o branco passasse e voltasse a calçada. Assim como a Rosa Parks, né, nos Estados Unidos, né, tinha que ceder o banco do ônibus para o branco sentar. Exatamente. Ou seja, existia esse tipo de coisa, né? Se houvesse brancos no elevador, o negro não poderia entrar naquele elevador. Então, algumas pessoas enfrentaram isso, né? E a revolução de Gandhi, fazendo a Índia um país independente, foi interessante, porque eles não seguraram em nenhum porrete, em nenhuma arma. Eles simplesmente pararam de obedecer às regras impostas pela Inglaterra. Porque ou seja, não ser pacífico, uma revolução não significa ser pacífica. Exatamente. Morreu muita gente, claro que morreu muita gente, mas sem nenhuma reação de agressividade. Ou seja, dentro de um conceito que a gente acredita que é uma política de paz, ou seja, conquistar os direitos e os espaços, né, baseado numa relação de harmonia. É porque, na realidade, professor, ser pacífico não significa ser passivo. Então, exato. Assim, a gente fala muito isso lá na rede, você sabe muito bem, que a gente fala que você é companheiros de luta e paz, ou guerreiros de luta e paz, porque a gente precisa lutar pelos nossos direitos. Mas isso não significa que a gente precisa pegar em armas para que isso ocorra. Aliás, tem um comentário aqui da Raiza, que eu acho que você conhece muito bem, diga-se de passagem, professor, que ela diz conheço. O seguinte... Já tem 7 anos, mais ou menos. Pronto, então é sinal que você sabe que ela pensa como você. Temos que ver que hoje a população tem muito problema com sentimentos e pensamentos. E tendo uma arma na mão, sabe lá o que pode ser. Quero também agradecer aqui a presença da Josi, da Cida Moreira, do Alisson, do Aldenei, de algumas pessoas que eu já vi aqui. Aí, professor, para a gente ir quase concluindo, que tem 10 minutos... Rapaz, parece que começou agora. Pois você viu que eu mudei para o YouTube, né? Então nós vamos fazer a primeira live no YouTube, dia 12, quinta-feira à noite, com 2 horas. Então, mas essa vai ser do super aprendizagem. Vai ser super aprendizagem, vai falar sobre memorização para concursos e provas, direcionado a qualquer tipo de prova, como a OAB, por exemplo, e outras, né, que o pessoal aí vem tendo muita dificuldade. E aí eu já migrei para o YouTube, porque realmente 1 hora é muito pouco, nós já temos o canal, né, no
do Política e Cotidiano. Depois a gente podia, professor, se você puder, vou pedir para alguém, que eu não tenho aqui agora, colocar o nosso link do YouTube aqui na nossa live. Na se bio, souber né? fazer isso. Não, aqui na Sim. nossa live. Dá para Na você live pegar. mesmo, né? É só entrar no YouTube e entrar lá e tentar botar o nosso link, copiar e colar e botar o nosso link do Político Cotidiano, porque as pessoas precisam saber que a gente tem, só que para a gente poder fazer lives lá no YouTube, a gente precisa ter pelo menos 1.000 é verdade. seguidores. Vamos fazer uma campanha aí Então, na próxima semana. A gente está convidando todo mundo. É verdade, senão a gente não consegue o nosso fazer canal do lá. YouTube. Exatamente. Quem puder entrar lá no YouTube do Político Cotidiano, eu vou tentar disponibilizar a live no canal do Político Cotidiano, o link no canal do Político Cotidiano, para a gente poder, o pessoal seguir, a gente ter as 1.000 pessoas e conseguir fazer essas lives a partir de lá, que a duração é maior. Aí, professor, eu também, até porque o horário já está concluindo, eu tive a chance de conversar aqui no Político Cotidiano com Rodrigo Chia, que a gente falou sobre transparência. Ontem ele passou no DFTV, inclusive, e a transparência no Distrito Federal é uma coisa muito séria, por causa dessa questão do IGES, essa questão dos transportes coletivos. Sempre houve muita obscuridade e muita falta de informação no que diz respeito às informações públicas, informações da gestão do Distrito Federal. E a gente tem passado por isso aqui, e foi uma live super bacana com o Rodrigo Chia. O Rodrigo Chia é comentarista da CBN, no Assim é Brasília, ele fala exatamente sobre essa questão da transparência. Mas também eu tive a oportunidade de falar, professor, com pessoas como o Everardo Aguiar, que é uma referência na área da participação social, da participação social, da participação social na política, sem que você seja necessariamente vinculado a um partido político. O Everardo falou muito sobre isso, falou sobre solidariedade, falou sobre solidariedade, falou sobre o que é assistencialismo, o que não é. Você teve uma participação importante nesse momento, você que faz um trabalho que ajuda muito as escolas, as creches, você fez esse trabalho aí, você falou sobre isso, foi muito bacana. Eu estou colocando aí, para quem quiser, o nosso link aqui do Político Cotidiano. A Rainha também jogou também 2 vezes, e vou pedir na edição do vídeo para que fique passando. Vou pedir para criar uma logo, né, para Camila, né, nossa Camila, criar uma logo identificando, né, o nosso canal do YouTube. Exatamente. O pessoal anda meio teimoso, sabe? Eu ando pedindo lá, vai lá, pessoal, clica lá, não custa nada. Tem mais de 30 mil pessoas lá, e o pessoal fica ali com a... E vai permitir que a gente faça as nossas lives de mais de 1 hora, né? Pessoal, aí, para de... Eu vou mandar uma mensagem assim, pessoal, para de frescura, clica lá e segue. Professor, aí a gente tem o seguinte, só para concluir, além do Everardo, que a gente falou sobre solidariedade e participação social, do Rodrigo Chia, eu também tive a honra de falar com 2 mulheres fantásticas. Uma foi bem no início, foi a Heloísa Helena, que hoje, inclusive, é candidata vereadora pela rede Maceió, 18123, uma guerreira, uma ex-senadora, que tem uma história de vida. A live dela foi fantástica. Quem quiser, tá lá no canal do YouTube. E foi muito bom você ver uma mulher, ela é enfermeira, né? Energia, ela é enfermeira, professora da Universidade de Alagoas, da Universidade de Alagoas, como enfermeira. A gente falou sobre o coronavírus, a necessidade de se preocupar com essa situação. Ela foi bem no início, a gente estava muito preocupado com a questão da pandemia, estava todo mundo totalmente isolado, e foi uma aula para todos nós nessa questão da pandemia, do coronavírus. Ela pensa muito rápido, né? Ela tem um discernimento, uma clareza mental muito boa, né? Exatamente. E na questão política também não tenho o que dizer. Uma mulher que coloca o dedo na cara do Renan Calheiros, e durante anos foi uma guerreira em Maceió, Alagoas. Não podia teve até ter morrido. Eu já morei em Alagoas, ali ninguém brinca em Alagoas, Pernambuco, ali ninguém faz brincadeira, não. Ninguém põe dedo na cara dos outros, não. Ele só põe uma vez. No Congresso, aliás, tem um vídeo dela, se eu não me engano, no Político Cotidiano, onde ela fala que tá para nascer um homem que faça ela calar a boca.
Tem que ser muito mulher para fazer isso. Então eu falei com a Luísa Helena. E para encerrar, eu tive a oportunidade de falar nada mais, nada menos com a querida Marina Silva, que foi uma das lives mais bacanas que a gente fez aqui no Político Cotidiano, muito esperada, porque a Marina é uma mulher que está à frente do seu tempo. Foi uma live maravilhosa, quem pude participar. E para o nosso azar, foi a única live que eu não consegui gravar. Então, assim, infelizmente, essa live a gente vai ter que repeti-la em outro momento. E eu sei que isso vai acontecer, mas, de todo modo, infelizmente, dessa vez não teve como a gente gravar. Enfim, professor, a gente tem um caminho já transcorrido muito bacana, mas também a gente tem muita coisa para fazer, você não concorda? O melhor está por vir, Márcio. Eu queria usar aqui os meus 2 minutinhos aqui finais, né, de fechamento, lembrando, né, que o Leandro esteve aqui também 2 vezes, né, esteve com você, esteve contigo, né, e eu o identifico como um Marte no cenário da política do Distrito Federal, né, porque ele está segurando sozinho uma bandeira, quase que sozinho, vamos dizer assim, uma bandeira de enfrentamento, né, uma bandeira de fiscalizar, de fazer o que o executivo tem que fazer, não deixar em branco, não deixar debaixo dos panos o que tem acontecido aí com o recurso público, com as questões envolvendo a saúde. E eu vejo, né, como está pesado para ele arrastar, né, essa polêmica, né, ele não pode deixar isso simplesmente apagar. Então ele se tornou ali no legislativo uma chama que não deixa, né, a corrupção, a impunidade, a irresponsabilidade, a impobridade se manter. Então, o Leandro é aquela chama. Então, quero deixar aqui, né, não só as falas que ele teve, que foram interessantíssimas, mas o trabalho em defesa da coisa pública, né, nesse momento agora de pandemia. O pessoal aproveitou a pandemia para fazer ao bel prazer, né, o que quer. E me parece que nos interiores, parece que foi pior, parece que nos interiores... E você vê que o Leandro tentou emplacar a CPI da pandemia e não teve jeito. Exatamente. Aqui no DF nós não temos eleição, mas também foi vítima, né? Somos vítima, né, de um momento de crise de saúde para a bandalheira, né, a roubalheira, a desordem e a falta de responsabilidade administrativa. E isso é muito sério, né? Então a gente fala de política, não pode deixar em branco esse ponto. Então, tá, no mais, eu acho que temos ali temos um grande caminho, temos que também aumentar, né? 1 hora é muito pouco, a gente já entendeu que é pouco para determinados temas, para certos convidados que tem muito a trazer, a falar, e aí começar a mesclar, né, alguma coisa aqui, alguma coisa também no YouTube, talvez semana aqui, semana lá, né, um convidado aqui, um convidado lá, enfim, a gente pode começar a pensar nisso, mas eu acho que o pessoal tem acompanhado, a gente tem no grupo Política e Cotidiano um pouco dos bastidores, né, no grupo do WhatsApp. E a gente tem visto ainda muita dificuldade de formação da ideia política, né? Ou seja, debates baseados em fake news, né? Então, mas é assim mesmo, né? Estamos juntos e como se fala, né? Só existe o que se faz. O que se faz. Esse é o teu lema, né? Nosso. E a gente, até o próximo. Estamos aí, pessoal, e felicidade, bom final de semana para todo mundo. Pessoal, muito obrigado, professor James Bauer, muito obrigado por essa conversa.
Espero que todos tenham gostado. A gente conta com vocês. A próxima live do professor Denis Bauer no Super Aprendizagem vai ser no YouTube no dia 12, agora. E em breve a gente já vai saber qual vai ser o próximo tema a ser discutido no Política e Cotidiano na próxima sexta-feira. É isso. Muito boa noite. Sextou para todo mundo. Grande abraço. Boa noite, professora, a esposa do professor Denis Bauer, todos que participaram aqui, Josi, Cida, Alisson, meus amigos, familiares. Vamos junto. Grande abraço, professor. Até o próximo. Valeu.